Olá, prezado colega, seja bem-vindo ao nosso episódio de número 2 dos Filhos de Lefort. Aqui você vai encontrar conteúdos relacionados a bucomaxilo, relacionados ao mercado de trabalho, a problemas do dia a dia dessa especialidade de cirurgia maxilofacial. Nós vamos trazer convidados aqui para bater papo com a gente, vamos conversar sobre temas relacionados aos acadêmicos, enfim, aqui será um espaço, um lugar de fala para todo mundo que quiser participar, bater um papo, conversar sobre os problemas e sobre os fatos e contar sobre os desafios dessa especialidade tão incrível que é a cirurgia maxilofacial. E nesse episódio de número 2, nós vamos conversar especificamente sobre um tema que eu considero um verdadeiro tabu aqui no Brasil. E as pessoas não gostam de conversar sobre isso. É isso aí mesmo que você está pensando. Adivinhou? O brasileiro não gosta de falar sobre dinheiro. E é sobre exatamente isso que nós vamos falar. Porque é sim da importância, é sim da responsabilidade de cada um de nós acordarmos de manhã e fazermos um mínimo exercício mental de como que naquele dia nós vamos ganhar um dinheiro a mais para no fim do mês nós podermos ter os recursos necessários para pagar as nossas contas, para poder nos manter nossas famílias, enfim, usufruir da vida também. Então, eu particularmente não considero falar de dinheiro um tabu e eu acho que essa apresentação aqui desmistifica um pouco essa ideia. Convido você, colega, para vir conversar comigo, para escutar o que eu tenho a dizer e depois eu quero ouvir de você tudo o que você pensa em relação a isso. Assim sendo, a primeira coisa que nós precisamos começar a entender sobre a questão de dinheiro na bucomaxilo, assim como em qualquer situação, é que o bucomaxilo ele está inserido dentro de um consultório odontológico. Em algum momento, seja esse consultório seu, gerenciado por você, seja você mesmo uma empresa, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa pode ter um consultório, o consultório ser uma empresa dela, ou pode ser que você trabalhe para terceiros, mas se isso acontecer, você será a sua própria empresa. E como toda empresa, a primeira pergunta que você tem que responder é: qual é o seu negócio? Ou seja, o que é que você sabe fazer e qual é o seu propósito? O que é que você se propõe a fazer? O seu propósito é arrancar terceiros molares, extrair terceiros molares? O seu propósito é extrair ou tratar fraturas de mandíbula? O seu propósito é fazer cirurgias ortognáticas, operar cirurgias de articulação temporomandibular? Parece uma pergunta simples, mas por trás dessa pergunta existem muitas outras informações que necessitam ser trabalhadas para que você obtenha sucesso profissional e possa ganhar dinheiro. E aqui eu vou dar um exemplo interessante para você. Vamos pegar o exemplo de uma empresa que vende tênis chamada Nike. A Nike, ela não é, ou na verdade a Nike até então ela era uma empresa que vendia tênis. Mas a Nike só triplicou o seu faturamento quando ela percebeu que na verdade o que ela entrega, o propósito da Nike não é vender tênis. O propósito da Nike é melhorar a performance das pessoas, tornar essa pessoa uma pessoa de mais sucesso, uma pessoa de melhor performance, de melhor resultados. Essa é a verdadeira vocação da Nike. Tanto isso é verdade que se você olhar os comerciais da Nike por aí, você vai ver nada mais do que uma pessoa fazendo um saque de vôlei, uma pessoa largando para uma corrida, uma pessoa fazendo alguma atividade física que transfere a ideia de
superação, de bater metas, melhorar resultados. E é essa a ideia que a Nike quer passar. O tênis está lá no pé do atleta, mas não é exatamente essa a ideia que a Nike quer passar. Assim sendo, vale muito essa ideia entender que qual é de verdade o seu negócio. Faça essa reflexão você aí da sua casa, aí do seu consultório e procure entender e pense se o seu negócio, se o seu propósito na verdade não é oferecer uma melhor qualidade de vida, oferecer uma face mais harmônica, oferecer uma nova representação dentro de uma sociedade, né, com uma face mais harmônica, ou seja, qual é o seu negócio de verdade? A partir do momento que você entende qual é o seu negócio, você entende quais são os trabalhos a serem feitos, aquilo que Steve Jobs falava, what's jobs to be done? Quais são os trabalhos a serem feitos para que você atenda o seu propósito? Na verdade, depois isso mudou para what problems you are solving, quais são os problemas que você está resolvendo, e hoje em dia, mais do que nunca, se fala what dreaming you are fulfilling, quais são os sonhos que você está atendendo. Então, na verdade, no fim das contas, você tem que atender ou preencher ou satisfazer sonhos das pessoas, né? E isso é muito importante. Quanto mais você conseguir se aproximar desse ideal, quanto mais sonhos você conseguir realizar das pessoas, mais você melhorará o seu desempenho e mais as pessoas transformarão você naquilo que elas gostariam que você fizesse para elas, tá? Muito bem, seguindo ainda essa conduta, lembrem-se que, na verdade, os pacientes não estão nem um pouco interessados, ou de maneira geral, não são só os pacientes. As pessoas, na verdade, não estão verdadeiramente interessadas em saber o que você sabe, ou quem você é. As pessoas estão interessadas em saber como você trata as pessoas. Assim sendo, coloque as pessoas, qualquer pessoa, e principalmente os seus pacientes e as suas necessidades, sempre em primeiro lugar. Se você colocar as pessoas em primeiro lugar, se você demonstrar para as pessoas que a maneira como você as trata é aquilo que existe de mais importante para você, você operará verdadeiros milagres com os seus pacientes. Mais uma coisa que é muito importante, surpreenda os seus clientes, surpreenda positivamente os seus clientes. Por exemplo, você tem um trabalho para entregar para um paciente e você prometeu o trabalho para o dia 20. E aí no dia 10 você liga para ele e fala, olha, por favor, pode vir aqui, o seu trabalho ficou pronto 10 dias antes, tá? Ou pode ser tratado, por exemplo, olha, a sua cirurgia só vai sair daqui 3 meses. Vai sair daqui 3 meses? Tudo bem, dali um mês você liga, olha, a sua cirurgia já está autorizada, temos uma vaga antes para o senhor. O senhor não gostaria de operar mais cedo ou precocemente? Geralmente os pacientes vão ficar muito felizes em ser surpreendidos positivamente. Eu tinha um colega, né, isso é uma experiência pessoal desse colega, que quando ele fazia uma cirurgia que dava muito certo no consultório dele, ele promovia o paciente a um embaixador do bom trabalho que ele fez. Como ele fazia isso? Ele colocava o paciente na sala de espera e marcava 4 pacientes no mesmo horário dele. E aí ele botava aquele paciente dentro da sala dele, fazia um procedimento, falava, olha, o senhor não vai embora, aguarda aí na sala de espera. E aí a sala de espera estava cheia e aquele paciente que teve um procedimento bem sucedido ficava ali na sala de espera contando para os outros, dali a pouco ele chamava de novo para dentro. Quer dizer, ele fazia os pacientes conversarem com aquele paciente escolhido para que falasse bem dele. Isso é uma maneira também de você surpreender bem os seus pacientes, tá? Surpreender positivamente. Além disso, surpreenda positivamente os seus pacientes com excelência operacional.
Ofereça aos seus pacientes o que existe de mais moderno, mais confortável e, na medida do possível, mais luxuoso, para que o paciente sinta-se muito bem recebido em relação ao seu trabalho, para que você possa melhorar o valor agregado da sua consulta e para que você possa transmitir através disso e também, por que não, uma autoridade para seu paciente. Quando você se constituir uma autoridade ao seu paciente, ele enxergar você como uma autoridade, automaticamente você pode cobrar um valor, você entrega um maior valor ao seu paciente e isso pode ser traduzido em aumento do valor da consulta, tá? Bom, obviamente, eu não preciso dizer que criar expectativas que você não pode alcançar, isso é um problema muito frustrante, é uma questão muito frustrante para o seu paciente. Então, procure nunca frustrá-lo com relação às expectativas que você não pode alcançar, tá? Uma outra coisa, procure sempre as inovações, procure inovar na sua prática diariamente. Procure fazer pequenas inovações incrementais no seu trabalho. Abra uma oportunidade de você criar um canal para ouvir os pacientes e as suas queixas. Procure registrar, dê ao paciente a liberdade dele se queixar de absolutamente tudo que ele não gostou em relação ao trabalho oferecido. Com certeza, no meio dessas queixas do paciente, você terá oportunidades de inovação. Inovação pode ser não necessariamente uma tecnologia nova que você precisa adquirir. Pode ser inovação num processo, pode ser inovação num produto, pode ser inovação num serviço. E aqui casa bem com aquela ideia do what's jobs to be done. De repente, você é um cirurgião que opera pacientes que vêm de outros estados operar você. Por que você não tem, se é uma necessidade do cara vir de outro estado para operar você, por que você não pensa, por exemplo, em fazer um serviço receptivo para esse paciente? Contrata uma empresa de turismo, vai buscar o cara no aeroporto, bota o cara num hotel, acomoda ele confortavelmente, receba ele no primeiro dia para um primeiro contato. Faça um serviço de concierge para que esse paciente possa se sentir acolhido. Então, são pequenas inovações que dão mais valor, você gera mais valor ao seu paciente, podendo inclusive aumentar os honorários da sua consulta ou da sua cirurgia eventualmente. Outra coisa, quando você vai pensar num negócio, vai pensar se você vai fazer alguma coisa, você tem que pensar basicamente em 3 coisas. Você precisa pensar em margem, você precisa pensar em escalabilidade e você precisa pensar em recorrência. O que é margem? Ou seja, isso que eu estou propondo para o meu paciente, eu tenho uma boa margem de lucro? Se eu não tenho uma boa margem de lucro, pelo menos 10%, 15% de margem, talvez aquele negócio, aquele serviço que eu estou querendo oferecer é um serviço que não me interessa. Às vezes eu posso oferecer um tratamento, uma cirurgia, que eu sei fazer muito bem, mas eu não tenho escalabilidade, ou seja, eu sou um especialista numa determinada técnica que só eu sei fazer, né? Só eu sei fazer essa cirurgia no Brasil, tá bom, só que você vai fazer o quê? Um caso por ano? Você pode até ganhar muito, mas você não tem escalabilidade. Então, essa provavelmente não é uma cirurgia que interessa para você. Terceira coisa, além da escalabilidade, além da margem, recorrência. Será que aquele tratamento que você está oferecendo, você vai ter a possibilidade de oferecer mais de uma vez para aquele paciente ou não? O paciente cura daquela doença, ele volta depois, dali 3 meses, para buscar um outro tratamento, uma nova receita. Isso também tem que ser levado em consideração. Então, basicamente, são essas 3 coisas que nós temos que considerar.
margem, escalabilidade e recorrência. Dentro desse contexto, não esqueça também que você deve, na medida do possível, ser um profissional que especialista não em coisas complicadas, mas em coisas simples. Eu sempre digo isso. Faça aquilo que é básico, mas faça o básico de uma maneira muito bem feita. Se você fizer o básico sempre de uma maneira muito bem feita, eu tenho certeza de que você terá bons resultados e muitos pacientes para sempre. Por quê? Porque aquilo que é básico, todo mundo precisa. Você tem escalabilidade. E você também tem margem, porque você faz aquilo com excelência. E você tem recorrência, porque o que é básico, por exemplo, uma restauração, uma extração de um dente, depois ele volta, ele vem fazer o outro lado, ele traz o irmão, depois vem o primo, depois vem o amigo. Então, quer dizer, procure sempre basear o seu trabalho em margem, recorrência e escalabilidade. Lembre-se da teoria dos 3 dinheiros. Qual é a teoria dos 3 dinheiros? A teoria dos 3 dinheiros, ela fala muito a respeito do dinheiro que você ganha, que ele tem que ser maximizado na medida do possível, né? Ele tem que ser minimizado na hora que você compra, ou seja, comprar barato, comprar bem, isso é difícil, a teoria dos 3 dinheiros fala sobre os 3 dinheiros que você tem. Quais são esses 3 dinheiros? O dinheiro que você gasta. Procure fazer boas compras, procure gastar de forma racional o seu dinheiro. O dinheiro que você ganhe, procure maximizar os seus ganhos. Mas o terceiro dinheiro é o dinheiro que está em cima da mesa. É o dinheiro que ninguém pensou em comprar. É o dinheiro que você compra vendendo um serviço paralelo que você pode agregar ao seu consultório. É um serviço que você pode oferecer ao paciente além do tratamento que você oferece. Deve ter alguma coisa que alguém precisa comprar além de tratamento. Um bom exemplo sobre isso é organização, é educação. Educação continuada em saúde é um dinheiro que está em cima da mesa e você pode pegar esse dinheiro para você também, né? Outra coisa, existe uma maneira de você comprar bem um determinado produto. A maneira é você comprar em grande quantidade, especialmente se você junte-se com vários colegas para comprar em grande quantidade, com certeza vocês conseguem negociar um bom desconto. Negociem com os fornecedores de vocês. É muito importante comprar bem, porque vender bem sempre é muito difícil. Então, na medida do possível, procure comprar tudo o que for no melhor preço possível, tá? E por fim, minha última dica para vocês: criem uma comunidade, criem um ecossistema. Quanto mais pessoas vocês tiverem ao redor de vocês, falando bem de vocês, elogiando o seu trabalho, recomendando você para terceiros, reconhecendo você como um bom profissional ético, competente, que faz de tudo para valorizar o paciente, com certeza isso reverterá para pacientes e mais dinheiro para vocês, criando assim uma comunidade que orbita ao seu redor. Por fim, para responder essa pergunta, como ganhar mais dinheiro em odontologia, lamentavelmente, ou em bucomaxilo, lamentavelmente eu não tenho nenhum truque maravilhoso de como fazer isso. A única coisa que eu sei é que todos esses itens que eu coloquei aqui, de alguma maneira, vão fazer com que você ganhe mais dinheiro, independente da profissão e da especialidade que você seguir. E você, o que você acha que você pode fazer para ganhar mais dinheiro? Conta para mim aqui nos comentários. Você tem alguma ideia? Você tem alguma coisa que eu não falei? Alguma outra explicação? Ou mesmo você simplesmente discorda do que eu disse? Tá bom, escreve aí, vamos trocar essa ideia que eu quero saber.
Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.